Um menino humilde surpreende ao pedir o saldo de uma conta esquecida deixada pelo avô. O que começa como motivo de deboche logo vira tensão, quando o sistema revela segredos que muitos queriam enterrados. Documentos secretos, herança bloqueada e uma rede de corrupção vêm à tona. E é nas mãos desse garoto que repousa a chave para um legado. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A manhã de terça-feira começou diferente na vida de Gabriel. O menino de 11 anos acordou com um frio na barriga que não sabia explicar, como se o destino estivesse prestes a mostrar uma face que ele ainda não conhecia. Pela janela do apartamento simples no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, ele observava o céu cinzento, típico do mês de agosto, enquanto sua mãe, Marina, terminava de arrumar os documentos numa pasta de plástico desgastada pelo tempo. Marina tinha 34 anos, mas parecia carregar nas costas o peso de uma vida inteira de renúncias. Seus olhos castanhos, que um dia brilharam com sonhos e esperanças, agora refletiam apenas cansaço e determinação. Trabalhava como auxiliar de limpeza em 3 casas diferentes. Acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando a lua já reinava no céu. Mas naquela manhã, ela havia pedido folga em todos os empregos. O que precisava fazer era importante demais para ser adiado. "Gabriel, você está pronto, meu filho?" A voz dela soava firme, mas ele conseguia perceber um tremor sutil, como se Marina estivesse reunindo toda a coragem que tinha para enfrentar algo maior do que ambos. O garoto vestia a única calça social que possuía, um pouco curta nas pernas porque havia crescido rápido no último ano, e uma camisa branca que sua mãe havia passado com tanto cuidado que parecia nova, embora já tivesse visto dias melhores. Ele assentiu, pegando a mochila escolar que carregava mesmo não sendo dia de aula. Dentro dela, além dos cadernos, havia uma pequena caixa de metal que pertencera ao avô Antônio, um homem que Gabriel mal teve tempo de conhecer, mas cujas histórias ecoavam como lendas na memória da família. Professor Antônio havia sido um homem de princípios inabaláveis. Lecionava economia na Universidade de São Paulo e era conhecido não apenas pelo conhecimento profundo que tinha da matéria, mas pela coragem de questionar o que considerava injusto. Marina sempre contava ao filho que o avô era do tipo de pessoa que não desviava o olhar diante da injustiça, mesmo quando isso lhe custava caro. E custou. Nos últimos anos de vida, o professor havia se envolvido em denúncias contra práticas financeiras suspeitas de um grupo empresarial poderoso, e isso lhe trouxe inimigos que ele jamais imaginaria ter. Quando o professor partiu desta vida, há 3 anos, deixou para trás não apenas saudade, mas também mistérios. Marina lembrava do dia do enterro, quando um advogado idoso de sobrenome Valdir apareceu na casa deles com uma carta lacrada e instruções precisas. Quando Gabriel completasse 11 anos, deveria ir até o Banco Continental, no centro de São Paulo, e solicitar acesso a uma conta que estava em seu nome. Nada mais foi dito, nenhuma explicação adicional. Apenas a certeza de que havia algo esperando por eles, algo que o professor Antônio planejara com cuidado. E ali estavam, naquela manhã fria de agosto, prontos para descobrir o que o destino e o avô haviam reservado para eles. O trajeto até o centro da cidade foi longo e silencioso. Mãe e filho pegaram 2 ônibus lotados, onde se espremeram entre trabalhadores apressados e estudantes sonolentos. Gabriel observava pela janela a cidade que se movia freneticamente, cada pessoa presa em sua própria corrida contra o tempo, sem imaginar que histórias carregavam consigo. Ele pensava no avô, tentando reconstruir na memória o rosto do homem que vira apenas algumas vezes quando era muito pequeno. Lembrava do cheiro de café e livros velhos que sempre acompanhava o professor Antônio, da voz grave e tranquila, dos óculos de armação dourada que usava pendurados no pescoço por uma correntinha fina. Marina, por sua vez, travava uma batalha interna. Parte dela estava esperançosa, acreditando que talvez o pai tivesse deixado algum recurso que pudesse ajudá-la a dar uma vida melhor ao filho.
Mas outra parte, a mais racional, preparava-se para a decepção. Afinal, o professor Antônio sempre vivera de forma modesta, com seu salário de professor e nada além disso. O que poderia haver em uma conta bancária que justificasse todo aquele mistério? Quando desceram do segundo ônibus na Praça da República, o contraste entre o mundo de onde vinham e o mundo para onde se dirigiam ficou dolorosamente evidente. O Banco Continental erguia-se imponente na Avenida São João, um edifício de vidro e mármore que parecia gritar opulência e poder. A fachada espelhada refletia o céu nublado, criando uma ilusão de que o prédio tocava as nuvens. Pessoas bem vestidas entravam e saíam constantemente, todas com aquela pressa característica de quem tem muito dinheiro e pouco tempo. Gabriel segurou a mão da mãe com mais força quando cruzaram as portas giratórias. O interior do banco era ainda mais intimidador do que o exterior. O piso de mármore polido refletia as luzes dos lustres de cristal que pendiam do teto alto. Havia poltronas de couro, plantas ornamentais impecáveis e, ao fundo, um balcão extenso, onde funcionários atendiam clientes com sorrisos profissionais e discretos. Foi impossível não notar os olhares. Assim que entraram, Gabriel sentiu o peso dos julgamentos silenciosos. Os seguranças os acompanharam com os olhos, os clientes desviavam o olhar com um misto de indiferença e desconforto, e os funcionários no balcão trocavam sussurros enquanto os observavam. A aparência simples de Marina e Gabriel, suas roupas humildes e a postura de quem não pertencia àquele ambiente marcavam-nos como intrusos naquele templo do dinheiro. Marina respirou fundo, ergueu o queixo e caminhou com dignidade até o balcão mais próximo. Uma funcionária loira de uniforme impecável e maquiagem perfeita levantou o olhar com uma expressão que misturava tédio e desdém. "Bom dia, posso ajudá-la?" A voz era fria, profissional ao extremo, mas carregava um subtexto claro. "Você não deveria estar aqui. Bom dia." A voz de Marina saiu mais firme do que ela esperava. "Meu filho precisa consultar o saldo de uma conta que está em nome dele." A funcionária arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "Uma conta? Em nome de uma criança?" Gabriel deu um passo à frente, surpreendendo a si mesmo com a coragem que encontrou em algum lugar dentro do peito. "Não é uma conta comum. É uma conta deixada pelo meu avô, o professor Antônio Ferreira da Silva. Ele era economista e professor da USP." Ao mencionar o nome completo do avô, algo mudou no ar. A funcionária, que até então mal disfarçava o desinteresse, piscou algumas vezes e seu rosto perdeu um pouco da cor. Ela trocou um olhar rápido com um colega no balcão ao lado, um homem de meia idade que também pareceu reconhecer o nome. "Aguardem um momento, por favor." A frieza na voz havia sido substituída por algo próximo da cautela. Ela pegou o telefone interno e fez uma ligação breve, falando em voz baixa demais para que pudessem ouvir. Marina e Gabriel foram conduzidos a uma sala de espera. Não era uma sala comum para clientes, mas um ambiente claramente destinado a situações especiais. Havia apenas 4 cadeiras, uma mesa de centro com revistas de economia e negócios, e um quadro abstrato na parede que não transmitia absolutamente nada além de pretensão. A porta se fechou atrás deles com um clique suave, deixando mãe e filho sozinhos com suas expectativas e ansiedades. "Mãe, o que está acontecendo?" Gabriel sussurrou, sua voz carregada de uma mistura de medo e excitação. Marina segurou a mão do filho e apertou de leve. "Não sei, meu amor. Mas seu avô era um homem muito sábio. Ele não faria algo assim sem um motivo importante." Do outro lado da porta, no coração do banco, uma movimentação discreta, mas intensa, começava a acontecer. A funcionária do balcão, cujo nome era Patrícia, estava reunida com o gerente da agência, Henrique Tavares, um homem de 52 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais do que Marina ganhava em 6 meses de trabalho. "Senhor Tavares, o sistema acusou uma conta classe especial. Está bloqueada há anos e está vinculada ao nome daquele menino. O sobrenome é Silva, Antônio Ferreira da Silva." Henrique sentiu um aperto no estômago ao ouvir aquele nome. Ele estava no banco há 25 anos,
E conhecia bem a história do professor Antônio. Conhecia talvez melhor do que gostaria. O professor havia sido cliente do Continental por décadas, mas nos últimos anos de vida tornou-se uma espécie de inimigo silencioso da instituição. Havia questionado transações, solicitado auditorias e chegara até mesmo a mencionar irregularidades que envolviam pessoas importantes. E então, de repente, o professor havia encerrado suas atividades públicas e se retirado. Alguns meses depois, a notícia de que ele não estava mais entre eles chegou ao banco de forma discreta, quase como um alívio para alguns. Mas agora, 3 anos depois, aquele nome voltava e trazia consigo um garoto. Henrique pegou o telefone. Precisava fazer uma ligação, mas hesitou. Olhou para Patrícia e ordenou: mantenha-os na sala de espera. Não deixe ninguém falar com eles até eu voltar. E não comente isso com mais ninguém. Entendeu? Patrícia assentiu e saiu rapidamente. Henrique fechou a porta do escritório, puxou as cortinas e discou um número que não constava em sua agenda oficial. Do outro lado da linha, uma voz grave atendeu após o segundo toque. Ele está aqui. O neto do professor. Estava esperando por isso? A voz do outro lado pausou. Sim. Mantenha-os aí. Vou enviar alguém. E Henrique, não permita que eles acessem nada até termos certeza de como proceder. Existem interesses em jogo. Henrique desligou e sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Ele sabia que, ao atender aquela família, estaria abrindo uma porta que deveria ter permanecido fechada. Mas não havia escolha. O menino tinha direitos legais e uma conta em seu nome não podia ser simplesmente ignorada. Porém, o que aquela conta continha era a verdadeira questão. E se fosse algo que o professor Antônio havia guardado? E se fossem documentos, provas, gravações? Enquanto Henrique lidava com suas próprias preocupações, em outro andar do mesmo prédio, um jovem de 23 anos chamado Lucas Mendes observava tudo através de uma janela de vidro. Lucas era estagiário do setor de arquivos. Havia sido contratado apenas 2 meses antes, cheio de ideais e com o desejo genuíno de construir uma carreira honesta no sistema financeiro. Ele estava organizando documentos antigos quando ouviu a conversa de 2 funcionários mais velhos no corredor. Você viu? O nome do professor Antônio apareceu no sistema. Aquele professor? O que denunciou o esquema há anos? O mesmo. Parece que o neto dele está aqui. Lucas sentiu um arrepio. Ele conhecia a história do professor Antônio não pessoalmente, mas através de artigos e reportagens antigas que havia lido durante a faculdade de economia. O professor era considerado um herói acadêmico, alguém que havia se posicionado contra práticas financeiras questionáveis em um tempo em que isso podia custar muito caro. Havia rumores de que ele reunira provas contra um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia grandes empresários e até mesmo membros do sistema bancário. Mas as provas nunca apareceram, e o caso morreu junto com o professor. E se as provas estivessem aqui, neste banco, esperando para serem descobertas? Lucas tomou uma decisão impulsiva. Voltou ao computador e começou a procurar nos arquivos digitais qualquer coisa relacionada ao nome Antônio Ferreira da Silva. O sistema era antigo e complexo, mas ele havia aprendido a navegar por ele nas últimas semanas. Levou alguns minutos, mas finalmente encontrou uma conta classe especial, bloqueada desde a data do falecimento do professor, com acesso restrito a apenas um titular. E o titular era uma criança. Gabriel Silva Ferreira, nascido em 2014. Lucas anotou o número da conta e continuou procurando. Havia algo mais. Um registro de cofre. Um cofre físico, localizado no subsolo do banco, setor de segurança máxima. E o acesso a esse cofre tinha uma condição específica. Só poderia ser aberto quando o titular completasse 11 anos de idade e apresentasse documentação específica. O jovem estagiário sentiu que havia tropeçado em algo muito maior do que um simples caso de herança. Ele precisava decidir o que fazer com aquela informação. Deveria simplesmente fingir que não viu nada e seguir com seu trabalho rotineiro? Ou deveria tentar ajudar aquele menino e sua mãe,
mesmo que isso pudesse custar sua carreira antes mesmo de ela começar. Na sala de espera, Gabriel começava a ficar inquieto. Já se passara quase 1 hora desde que haviam sido deixados ali. Marina tentava manter a calma, folheando distraidamente as revistas, mas o nervosismo era visível na forma como suas mãos tremiam levemente. A porta finalmente se abriu, e Henrique Tavares entrou com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Bom dia. Sinto muito pela espera. Meu nome é Henrique Tavares, sou o gerente desta agência. Peço desculpas pelo transtorno, mas precisamos verificar alguns procedimentos internos antes de prosseguir. Marina se levantou, mantendo a postura digna. Não há problema. Estamos dispostos a esperar o tempo necessário, mas gostaria de entender o que está acontecendo. Meu filho tem documentos que comprovam que há uma conta em nome dele, deixada por seu avô. Só queremos saber do que se trata. Henrique assentiu, mas seu olhar estava fixo em Gabriel. O menino, apesar da pouca idade, tinha nos olhos a mesma intensidade que ele lembrava de ver no professor Antônio. Era como se o velho professor estivesse ali, olhando através do neto, lembrando o gerente de coisas que era melhor esquecer. Entendo perfeitamente. Só precisamos confirmar alguns detalhes e preparar a documentação adequada. O senhor, quer dizer, o jovem Gabriel tem os documentos pessoais dele? Marina abriu a pasta de plástico e retirou uma certidão de nascimento, um RG e um documento notarizado que fora deixado pelo advogado Valdir 3 anos antes. Henrique pegou os papéis com mãos que tentavam não tremer e examinou cada um com atenção exagerada, como se procurasse por alguma falha, algum motivo para negar o acesso. Mas tudo estava em ordem. Perfeitamente em ordem. Como se o professor Antônio tivesse previsto cada obstáculo possível e preparado cada detalhe com precisão cirúrgica. Está tudo correto, mas vou precisar de mais alguns minutos para preparar o acesso ao sistema. Por favor, aguardem aqui. Posso oferecer café ou água enquanto esperam? Marina recusou educadamente, e Henrique saiu da sala, fechando a porta atrás de si. No corredor, ele se apoiou na parede por um momento, tentando controlar a respiração. Aquilo estava fugindo do controle. Ele pegou o telefone novamente e fez outra ligação, desta vez mais desesperada. Eles têm tudo. Documentação completa. Não posso negar o acesso. O que eu faço? A voz do outro lado respondeu com frieza calculada. Dê acesso à conta corrente. Mostre o saldo. Mas não mencione o cofre. Ainda não. Preciso de tempo para preparar as coisas. Mas ele tem direito ao cofre. Está na documentação. Encontre uma desculpa. Problemas técnicos, manutenção, qualquer coisa. Só preciso de 24 horas. Henrique desligou, sentindo que estava sendo puxado para algo que poderia destruir não apenas sua carreira, mas sua vida. Ele sempre soubera que trabalhar naquele banco significava fazer vista grossa para certas coisas, mas nunca imaginou que seria colocado em uma posição tão direta de obstruir a justiça. Enquanto isso, no subsolo do banco, uma segurança chamada Célia, uma mulher de 60 anos que trabalhava ali há mais de 30, estava fazendo sua ronda pelos corredores que levavam aos cofres. Ela havia escutado o nome do professor Antônio ser mencionado no rádio de comunicação interna e sentiu um aperto no coração. Conhecera o professor pessoalmente, nos tempos em que ele ainda frequentava o banco regularmente. Era um dos poucos clientes que a tratava com genuíno respeito, que perguntava sobre sua família, que se lembrava de seu nome. Célia lembrava do dia em que o professor a procurara, meses antes de falecer. Ele estava diferente, mais magro, com um olhar cansado, mas determinado. Havia-lhe pedido um favor. Se algum dia um menino aparecesse ali procurando por um cofre em seu nome, ela deveria garantir que o garoto tivesse acesso, não importa o que acontecesse. Na época, Célia não entendeu completamente, mas prometeu. E ela era mulher de palavra. Agora, ao ouvir que o neto do professor estava ali, ela sabia que chegara a hora de cumprir aquela promessa. De volta ao andar principal, Gabriel observava a mãe com preocupação. Marina tentava manter a compostura,
mas ele percebia o cansaço nos olhos dela, a tensão nos ombros. Ele queria dizer algo que a fizesse se sentir melhor, mas não encontrava as palavras certas. Mãe, a gente não precisa fazer isso se você não quiser. Podemos ir embora. Marina olhou para o filho e sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. Não, meu filho. Viemos até aqui. Seu avô quis que você estivesse aqui hoje. Deve haver um motivo importante. Vamos descobrir juntos, está bem? Gabriel assentiu e voltou a olhar para a porta, esperando que ela se abrisse e revelasse, finalmente, o que o destino e o avô Antônio haviam preparado para ele. Ele não sabia ainda, mas aquele dia mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Porque alguns segredos, quando finalmente vêm à luz, têm o poder de transformar tudo. A porta da sala de espera finalmente se abriu novamente, e desta vez não era apenas Henrique quem entrava. Acompanhava-o uma mulher de aproximadamente 40 anos, trajando um terno cinza impecável e carregando uma pasta de couro que parecia pesar mais pelo que representava do que pelo que continha. Seus cabelos negros estavam presos em um coque rigoroso, e seus olhos azuis analisavam Marina e Gabriel, com a precisão de quem estava acostumada a avaliar pessoas e situações em segundos. Bom dia. Meu nome é Verônica Almeida. Sou da área jurídica do Banco Continental. O Sr. Tavares me informou sobre a situação e vim pessoalmente garantir que tudo seja feito dentro dos procedimentos legais adequados. Marina sentiu imediatamente que algo não estava certo. A presença de uma advogada para um simples acesso a uma conta bancária parecia desproporcional, mas manteve a postura firme e respondeu com educação. Bom dia, doutora. Não vejo motivo para complicações. Meu filho tem toda a documentação necessária. Verônica sorriu, mas era um sorriso calculado, sem calor. Certamente. Só precisamos verificar alguns detalhes técnicos. Contas especiais como a que o senhor professor Antônio deixou requerem protocolos específicos de acesso. É pelo bem de todos, inclusive do jovem Gabriel. Queremos garantir que seus direitos sejam plenamente respeitados. As palavras soavam razoáveis, mas o tom carregava algo que Marina não conseguia identificar completamente. Era como se cada frase tivesse um segundo significado oculto, uma camada de intenções não ditas. Gabriel, por sua vez, observava a advogada com atenção. Mesmo aos 11 anos, ele tinha aquela intuição que algumas crianças desenvolvem quando crescem observando o mundo com mais atenção do que deveriam. E sua intuição lhe dizia que aquela mulher não estava ali para ajudá-los. Henrique pigarreou desconfortável. Bem, se me acompanharem até minha sala, podemos verificar o saldo da conta e discutir os próximos passos. Eles seguiram pelo corredor e Gabriel notou como todos paravam o que estavam fazendo para observá-los passar. Funcionários fingiam estar ocupados com papéis, enquanto seus olhos seguiam o pequeno grupo. Era como se todos soubessem de algo que mãe e filho desconheciam, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro cujo desfecho já conheciam. A sala de Henrique era grande e decorada com bom gosto conservador. Havia uma mesa de mogno, estantes repletas de livros que pareciam nunca ter sido abertos, e quadros na parede mostrando prêmios e certificados. Ele indicou 2 cadeiras diante da mesa e sentou-se, com Verônica posicionando-se estrategicamente ao lado, como uma peça de xadrez pronta para o movimento certo. Henrique digitou algo no computador, sua expressão ficando cada vez mais tensa à medida que os dados apareciam na tela. Ele limpou a garganta novamente, um tique nervoso que parecia se intensificar a cada minuto. Bem, senhor Gabriel, a conta existe e está ativa. Seu avô, o professor Antônio, fez depósitos regulares ao longo dos anos e também transferiu valores significativos pouco antes de nos deixar. Quanto? A pergunta de Gabriel saiu direta, sem rodeios, surpreendendo os adultos presentes. Henrique olhou para Verônica, que assentiu quase imperceptivelmente. O saldo atual, considerando rendimentos e correções, é de aproximadamente R$ 2.800.000. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 2.800.000 reais. Era um valor que ela não conseguia sequer imaginar, uma quantia que poderia mudar completamente suas vidas, ou complicá-las de formas que ela ainda não podia prever. Gabriel, por outro lado, permaneceu surpreendentemente calmo. Como meu avô conseguiu juntar tanto dinheiro? Ele era só professor. Henrique consultou a tela novamente. Segundo os registros, além do salário como professor, seu avô fazia consultorias econômicas para algumas empresas e investia com muita inteligência. Era um homem extremamente cuidadoso com dinheiro. Mas há algo mais. Verônica interrompeu rapidamente. O que o Sr. Tavares quer dizer é que existem algumas questões legais a serem resolvidas antes que o valor possa ser liberado. Uma quantia dessa magnitude, deixada para um menor de idade, requer aprovação judicial, nomeação de tutor financeiro e uma série de outros procedimentos. Marina sentiu a raiva começar a ferver dentro dela. Procedimentos. Era sempre isso. Procedimentos que serviam para atrasar, para complicar, para manter as pessoas simples afastadas do que era legitimamente delas. Meu pai deixou isso para meu filho. Temos toda a documentação. O que mais vocês precisam? Verônica manteve o tom profissional, mas havia um brilho nos olhos que revelava satisfação em ter o controle da situação. Senhora Marina, entendo sua frustração, mas são as leis que protegem os interesses do menor. Não podemos simplesmente entregar uma fortuna a uma criança de 11 anos. Seria irresponsável. Eu sou a mãe dele. Sou eu quem deveria decidir o que é melhor para meu filho. Naturalmente. E é exatamente por isso que precisamos iniciar o processo legal adequado. Enquanto isso, a conta permanecerá bloqueada. Gabriel, que havia permanecido quieto durante a discussão, finalmente falou, e sua voz tinha uma firmeza que surpreendeu todos na sala. E o cofre? O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio carregado de tensão, como se Gabriel tivesse tocado em algo que deveria permanecer oculto. Que cofre? Verônica perguntou, mas seu tom indicava que ela sabia exatamente do que o menino estava falando. Gabriel abriu a mochila e retirou a pequena caixa de metal que pertencera ao avô. De dentro dela, tirou uma chave dourada, pequena, mas elaborada, com gravações intrincadas. Na documentação que o advogado nos deu, está escrito que há um cofre registrado neste banco, no nome do meu avô, e que o acesso a ele deve ser liberado quando eu completasse 11 anos. Completei 11 anos há 2 semanas. Henrique empalideceu. Verônica, porém, recuperou-se rapidamente da surpresa. Bem, cofres são outra questão completamente diferente. Precisamos verificar se realmente existe tal cofre, se a documentação está em ordem, se... A documentação está em ordem. A voz que interrompeu Verônica veio da porta da sala, onde um homem idoso, magro e de óculos de armação fina, acabara de entrar sem ser anunciado. Seu terno era antigo, mas bem conservado, e carregava uma pasta de couro surrada que parecia ter atravessado décadas. Bom dia. Meu nome é Valdir Gomes, advogado do professor Antônio Ferreira da Silva. Acredito que estava esperando por mim. Henrique se levantou, claramente desconfortável. Doutor Valdir, não sabíamos que o senhor viria hoje. Não? Que estranho. Enviei uma carta registrada há 3 semanas informando que me faria presente na data do 11º aniversário de Gabriel. A carta foi recebida e assinada por esta agência. Marina reconheceu o advogado. Era ele quem havia aparecido no dia do enterro do sogro com as instruções misteriosas. Na época, ela o achara um tanto excêntrico, mas agora percebia que havia algo de calculado em cada ação dele. O professor Antônio escolhera bem seu representante legal. Dr. Valdir abriu a pasta e começou a retirar documentos. Tenho aqui a procuração que o professor Antônio me outorgou ainda em vida, tenho o testamento registrado em cartório, tenho as instruções específicas sobre o cofre e seu conteúdo, e tenho também uma ordem judicial, obtida há 6 meses, que determina que o Banco Continental deve permitir o acesso de Gabriel Silva Ferreira ao cofre especial número 342,
localizado no subsolo desta instituição, no dia de seu 11º aniversário ou após esta data. Verônica pegou os documentos e os examinou com atenção, procurando por alguma brecha, alguma falha. Mas não havia nada. Cada papel estava perfeito, cada carimbo no lugar certo, cada assinatura autenticada e reconhecida. O professor Antônio havia preparado tudo com anos de antecedência, como se soubesse exatamente que obstáculos seriam colocados no caminho de seu neto. Os documentos estão em ordem. Verônica admitiu, mas seu tom deixava claro que não estava feliz com isso. No entanto, o horário de acesso aos cofres já encerrou por hoje. Terão que retornar amanhã. Dr. Valdir sorriu. Consultei o regulamento interno do banco. O acesso aos cofres pode ser feito em horário estendido, mediante solicitação judicial. E tenho exatamente isso aqui. Ele colocou mais um documento sobre a mesa. Acesso imediato, sem possibilidade de adiamento, sob pena de multa diária no valor de R$50 mil. Henrique olhou para Verônica, que por sua vez tirou o celular e se afastou para fazer uma ligação. Gabriel observava tudo com atenção crescente, percebendo que havia muito mais em jogo do que simplesmente abrir um cofre. Havia uma batalha acontecendo. Uma batalha silenciosa, onde cada palavra e cada documento eram armas. Marina segurou a mão do filho e sussurrou: "Seu avô deve ter previsto tudo isso." Verônica voltou, e sua expressão era de quem havia perdido uma batalha, mas ainda planejava vencer a guerra. "Muito bem, vamos proceder com o acesso ao cofre. Mas precisarei acompanhá-los, assim como um representante da segurança do banco, para garantir que tudo seja documentado adequadamente." Dr. Valdir assentiu. Naturalmente. Transparência é sempre bem-vinda. O grupo desceu pelos elevadores até o subsolo do banco. O ambiente ali era completamente diferente do luxo ostensivo dos andares superiores. Os corredores eram estreitos, iluminados por lâmpadas fluorescentes que zumbiam baixinho. As paredes eram de concreto pintado de cinza e havia portas de metal reforçado em intervalos regulares, cada uma com sistemas de segurança visíveis. Célia, a segurança veterana, estava esperando na entrada do setor de cofres. Quando viu Gabriel, seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar. "Bom dia. Eu era amiga do seu avô. Ele era um grande homem." Gabriel sorriu timidamente. "Obrigado." Célia olhou para Henrique e Verônica. "Vim preparar o acesso ao cofre 342, conforme foi solicitado. Eles passaram por mais 2 portas de segurança, cada uma exigindo códigos diferentes e verificações biométricas. Finalmente chegaram a uma sala grande, com paredes inteiras cobertas por pequenas portas de metal, cada uma com um número. Célia caminhou até o fundo da sala e parou diante de uma porta maior que as outras em uma posição isolada. "Este é um cofre especial. Só há 3 deles neste banco, reservados para clientes com necessidades específicas de segurança." Ela inseriu uma chave mestra e então se virou para Gabriel. "Agora preciso da sua chave." Gabriel tirou a chave dourada do bolso e a entregou para Célia. Ela a inseriu na segunda fechadura e girou. Houve um clique mecânico profundo, e então a porta se abriu lentamente, revelando um compartimento do tamanho de um pequeno armário. Dentro havia uma caixa de metal cinza, simples, mas robusta. Célia a retirou cuidadosamente e a colocou sobre uma mesa no centro da sala. "Fiquem à vontade. Vou estar do lado de fora se precisarem de mim." Quando a porta se fechou atrás de Célia, Gabriel olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Ele se aproximou da caixa e notou que havia um envelope colado na tampa, com seu nome escrito à mão na caligrafia do avô. Com dedos trêmulos, abriu o envelope e começou a ler. A voz dele vacilou no início, mas ganhou força à medida que lia. "Meu querido Gabriel, se você está lendo isto, significa que se tornou um jovem. 11 anos é uma idade importante, uma idade em que começamos a entender que o mundo não é tão simples quanto parece. Você provavelmente está confuso, talvez até assustado. Mas quero que saiba que tudo o que fiz foi pensando em você e em seu futuro." Marina sentia lágrimas escorrerem pelo rosto. Era como ouvir a voz do pai novamente, mesmo que através das palavras lidas pelo neto.
Dentro desta caixa, você encontrará coisas que podem parecer estranhas agora, mas que farão sentido com o tempo. Encontrará também a verdade sobre quem eu fui e o que defendi. A verdade nem sempre é fácil, meu neto, mas é sempre necessária. Há pessoas que não querem que essa verdade venha à tona. Pessoas poderosas que se beneficiaram do silêncio. Mas confio que você, com a ajuda de sua mãe e de pessoas boas, que ainda existem no mundo, saberá o que fazer. Gabriel pausou, engolindo em seco antes de continuar. Não deixe que o dinheiro mude quem você é. Ele é apenas uma ferramenta, um meio para fazer o bem ou o mal. A escolha é sua. E lembre-se, a maior herança que posso deixar não são os valores na conta, mas os valores na alma. Seja sempre honesto, sempre justo, sempre corajoso. E quando tiver dúvidas, pergunte-se o que seu velho avô faria. A carta terminava ali, assinada simplesmente com seu avô que te ama, Antônio. Houve um momento de silêncio respeitoso. Então, com cuidado, Gabriel abriu a caixa. Dentro, havia vários itens organizados meticulosamente. Na parte superior, um pendrive em uma caixa de plástico transparente, com uma etiqueta escrita: para ser visto primeiro. Abaixo dele, pastas organizadas com documentos, cópias de contratos, transações bancárias destacadas, nomes sublinhados. E no fundo, outro envelope mais grosso lacrado com cera. Dr. Valdir aproximou-se. Com sua permissão, Gabriel, devo informá-lo que seu avô me instruiu sobre o conteúdo dessa caixa. O pendrive contém um vídeo gravado por ele meses antes de falecer. Ele gostaria que você assistisse agora, com sua mãe ao lado. Verônica deu um passo à frente. Acredito que o conteúdo dessa caixa deveria ser analisado primeiro por profissionais legais. Pode haver implicações. Dr. Valdir a interrompeu com firmeza inesperada. Doutora Verônica, com todo respeito, mas essas são as vontades expressas de um homem que preparou tudo isso com anos de antecedência e dentro de total legalidade. O menino tem o direito de ver o que seu avô deixou para ele. Qualquer tentativa de impedir isso seria considerada obstrução de justiça. Henrique estava visivelmente suando. Talvez devêssemos apenas dar privacidade a eles. Não. Verônica foi categórica. Como representante legal do banco, tenho o direito de acompanhar qualquer procedimento que ocorra nestas dependências, especialmente considerando a natureza sensível desta situação. Dr. Valdir assentiu. Muito bem. Então vamos todos assistir juntos. Ele pegou o pendrive e procurou por um computador na sala. Havia um, antigo mas funcional, em um canto. Levou alguns minutos para configurá-lo e conectar o dispositivo. Finalmente a tela piscou e a imagem do professor Antônio apareceu. Ele estava sentado em uma cadeira simples, com uma parede branca ao fundo. Seus óculos estavam no lugar habitual, pendurados no pescoço por uma correntinha. E ele usava uma camisa de botões azul clara. Parecia cansado, mas seus olhos mantinham aquela intensidade que todos que o conheceram lembravam. Olá, Gabriel. A voz era clara, forte, cheia de vida, apesar do que a imagem revelava sobre sua condição física. Não sei que idade você tem agora ao assistir isto, mas espero que seja velho o suficiente para entender o que vou dizer. Meu nome é Antônio Ferreira da Silva, seu avô, e este é o meu testemunho. Marina segurou a mão de Gabriel com força. Durante anos trabalhei como professor de economia e consultor financeiro. Tive o privilégio de ver por dentro como o dinheiro se move em nossa sociedade, como as fortunas são feitas e como, muitas vezes, são construídas sobre mentiras e injustiças. Por muito tempo fechei os olhos para certas práticas, não por concordar com elas, mas por medo. Medo de perder meu emprego, meu sustento, minha reputação. O professor pausou, como se estivesse reunindo forças para continuar. Mas há um momento na vida em que percebemos que o silêncio também é uma escolha. E escolhas têm consequências. Há aproximadamente 5 anos descobri um esquema elaborado de lavagem de dinheiro envolvendo várias empresas de fachada, transações internacionais fraudulentas e a cumplicidade de pessoas em posições de poder no sistema financeiro. Não vou nomear todos agora,
pois os documentos que deixei contêm evidências muito mais sólidas do que palavras. Henrique estava pálido. Verônica, por sua vez, mantinha uma expressão neutra, mas seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a pasta de couro. Tentei denunciar através dos canais apropriados. Apresentei provas às autoridades, mas as pessoas envolvidas têm influência que vai além do que eu imaginava. Minhas denúncias foram engavetadas, meus contatos começaram a me evitar, recebi ameaças veladas. Foi quando percebi que, se quisesse realmente fazer algo, teria que ser mais inteligente. A imagem do professor se inclinou ligeiramente para a frente. Então comecei a guardar cópias de tudo, cada documento, cada transação suspeita, cada comunicação comprometedora. E planejei deixar isso para você, Gabriel, não como um fardo, mas como uma escolha. Você pode decidir o que fazer com essas informações. Pode entregá-las às autoridades e confiar que desta vez será diferente. Pode torná-las públicas e deixar que a sociedade julgue. Ou pode simplesmente guardá-las e viver sua vida em paz. Não vou julgá-lo por nenhuma escolha que fizer. Gabriel sentia o peso daquelas palavras. Com apenas 11 anos, estava sendo colocado diante de uma responsabilidade que muitos adultos recusariam. Mas quero que saiba uma coisa, meu neto. O dinheiro que deixei para você não veio desse esquema. Cada centavo foi ganho honestamente, através do meu trabalho como professor e consultor. Verifiquei e reverifiquei cada conta, cada investimento. Sua herança é limpa. É o fruto do meu suor, da minha dedicação, do meu trabalho honesto. E é sua por direito. O professor sorriu pela primeira vez no vídeo. Use-a com sabedoria. Use-a para o bem. E lembre-se sempre, riqueza sem integridade é apenas uma ilusão bonita que desmorona na primeira tempestade. Amo você, Gabriel. E onde quer que eu esteja agora, estarei orgulhoso do homem que você se tornará. A tela escureceu e o silêncio na sala era quase palpável. Gabriel tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não as enxugava. Olhava para a tela escura como se ainda pudesse ver o avô ali, como se pudesse fazer perguntas e receber respostas. Marina puxou o filho para um abraço apertado. Estou tão orgulhosa de você. E seu avô também está. Dr. Valdir pegou o pendrive e o guardou cuidadosamente. Há cópias deste vídeo guardadas em 3 cartórios diferentes, além de uma mídia enviada para um jornalista de confiança, com instruções de publicá-la caso algo aconteça com a família. O professor Antônio pensou em tudo. Verônica havia se afastado discretamente durante o vídeo e estava falando baixo ao telefone. Quando desligou, virou-se para o grupo com uma expressão que tentava ser profissional, mas não conseguia esconder a tensão. Acredito que todos precisamos refletir sobre o que vimos aqui. Este material é extremamente sensível e pode ter implicações legais sérias. Sugiro que nada seja removido desta sala até que possamos ter orientação jurídica adequada. Dr. Valdir respondeu com calma, mas firmeza. O conteúdo desta caixa pertence legalmente a Gabriel Silva Ferreira. Ele tem todo o direito de levá-lo consigo. Qualquer tentativa de impedir isso seria confisco ilegal. Não estou sugerindo confisco, apenas cautela. Marina, que havia permanecido quieta durante toda a discussão, finalmente falou, e sua voz tinha uma força que surpreendeu até ela mesma. Meu filho vai levar o que é dele. Vai levar cada documento, cada prova que seu avô reuniu. E vamos decidir juntos o que fazer com isso. Mas não hoje. Hoje já foi dia demais. Gabriel concordou, colocando tudo de volta na caixa cuidadosamente. Quando terminou, segurou a alça e a levantou. Era pesada, mas ele conseguia carregá-la. Enquanto se preparavam para sair, Célia entrou na sala novamente. Posso ter uma palavra com vocês em particular? Verônica ia protestar, mas Dr. Valdir a silenciou com um olhar. Célia levou Marina e Gabriel para um canto da sala e falou baixinho, mas com urgência. O professor Antônio me pediu para avisar vocês sobre algo. Ele disse que, quando o cofre fosse aberto, haveria reações. Pessoas tentariam impedir, intimidar ou até mesmo fazer propostas. Disse para não confiar em ninguém do banco exceto em mim. E disse para saírem daqui o mais rápido possível
e irem para um lugar seguro. Marina sentiu um arrepio. Você acha que estamos em perigo? Célia hesitou. Não sei. Mas o professor era um homem cuidadoso. Se ele achou necessário me dar esse recado, deve haver um motivo. Gabriel olhou para a mãe. Mãe, acho que devemos ouvir o que ela está dizendo. Marina assentiu. Está bem, vamos embora agora. Eles voltaram para o grupo. Doutor Valdir, podemos sair por uma saída alternativa? O advogado entendeu imediatamente. Sim, acredito que seria prudente. Verônica bloqueou o caminho. Não podem simplesmente sair assim. Há procedimentos, documentação a ser assinada. Toda a documentação necessária já foi assinada quando entramos. Dr. Valdir retrucou. Não há base legal para retê-los aqui. Henrique, que havia permanecido calado, finalmente falou. Deixem-nos ir, Verônica. Já causamos problemas suficientes por hoje. Verônica olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Muito bem. Mas isto não acabou. Ainda há questões legais a serem resolvidas sobre a herança, sobre as acusações implícitas no material, sobre tudo. Célia guiou o grupo por um corredor diferente, usando passagens que apenas funcionários antigos conheciam. Chegaram a uma saída lateral do banco, que dava para uma rua menos movimentada. Fiquem seguros. E se precisarem de alguma coisa, meu número está aqui. Ela entregou um cartão para Marina. Quando finalmente saíram do banco, a luz do sol que aparecia entre as nuvens pareceu mais brilhante do que nunca. Gabriel segurava a caixa firmemente, consciente de que carregava algo muito maior do que ele mesmo. Marina puxou o telefone do bolso, um aparelho simples e antigo, e ligou para o único número que achava que poderia ajudá-los naquele momento. Do outro lado, da linha, uma voz masculina a atendeu, e Marina sentiu as lágrimas voltarem aos olhos ao reconhecê-la. Roberto? Roberto, é você mesmo? Preciso da sua ajuda. É sobre Gabriel. E sobre seu pai. O homem do outro lado da linha ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Finalmente respondeu. Marina. Graças a Deus. Achei que este dia nunca chegaria. Onde vocês estão? Vou buscá-los agora. E enquanto esperavam na esquina daquela rua movimentada do centro de São Paulo, Gabriel e Marina não sabiam que o dia que começara com tanta apreensão estava apenas no início de revelar todos os seus segredos. Roberto chegou 40 minutos depois, dirigindo um carro simples que já havia visto dias melhores. Quando desceu do veículo, Marina sentiu como se o tempo tivesse parado por um instante. Ele estava diferente, mais magro, com rugas ao redor dos olhos que não existiam quando desaparecera. O cabelo tinha fios grisalhos nas têmporas e havia uma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda. Mas era ele. Era o homem que ela amara, o pai de seu filho, o homem que partira sem explicações há quase uma década. Gabriel, que tinha apenas 2 anos quando o pai desapareceu, não, tinha memórias conscientes dele. Apenas as histórias que a mãe contava, as fotos antigas que guardavam em um álbum surrado, e uma vaga sensação de ausência que sempre pairou sobre sua vida como uma sombra invisível. Agora, diante daquele homem que era ao mesmo tempo um estranho e parte essencial de sua história, Gabriel não sabia o que sentir. Roberto se aproximou lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazer Marina e Gabriel desaparecerem. Oi. Sua voz estava rouca, carregada de emoção. Desculpa. Desculpa por tudo. Marina queria estar com raiva. Queria gritar, perguntar onde ele estivera todos aqueles anos, por que abandonara a família sem sequer uma palavra de despedida. Mas ao olhar para ele, viu apenas um homem destruído por suas próprias escolhas, alguém que claramente carregava um fardo pesado demais. Vamos conversar no carro. Não é seguro ficar aqui. Roberto olhou ao redor, seus olhos treinados para identificar ameaças, como alguém que vivera anos olhando por cima do ombro. Eles entraram no carro, Gabriel no banco de trás, segurando firmemente a caixa do avô. Marina na frente, criando uma distância física que espelhava a emocional. Roberto dirigiu em silêncio por alguns minutos, fazendo curvas aparentemente aleatórias,
verificando pelo retrovisor se estavam sendo seguidos. Marina percebeu os gestos e sentiu um frio na espinha. Roberto, o que está acontecendo? Onde você esteve? Ele suspirou profundamente. É uma história longa e complicada, mas vocês merecem saber a verdade. Só preciso que me deixem explicar tudo antes de me julgarem. Pode ser? Gabriel falou pela primeira vez. Você é meu pai. A afirmação era simples, mas carregada de anos de questionamentos. Roberto olhou pelo retrovisor, seus olhos encontrando os do filho. Sou sim, e sei que não mereço esse título depois de tudo. Mas sou. E sempre amei. Você mesmo de longe. Eles chegaram a um pequeno apartamento em um bairro distante, na zona sul da cidade. Era modesto, limpo, mas tinha um ar de temporário, como se Roberto estivesse sempre pronto para partir novamente. Havia poucas coisas pessoais, nenhuma decoração, apenas o essencial. As janelas tinham cortinas pesadas que bloqueavam completamente a visão de fora. Roberto trancou a porta com 2 fechaduras e pediu que se sentassem. Preparou café, um hábito que Marina lembrava dele, e então finalmente começou a contar sua história. Quando desapareci há 9 anos, não foi porque quis abandonar vocês, foi porque descobri algo que colocava nossas vidas em perigo. Seu pai, Marina, o professor Antônio, tinha me procurado semanas antes. Ele estava investigando um esquema financeiro grande, muito maior do que imaginava inicialmente. E eu, na época, trabalhava como auditor interno em uma das empresas envolvidas. Marina arregalou os olhos. Você sabia? Sabia o que meu pai estava fazendo? Roberto assentiu. Não só sabia como estava ajudando. Ele me mostrou as primeiras evidências e pediu minha ajuda para conseguir documentos internos da empresa. Fui ingênuo, Marina. Achei que poderíamos simplesmente reunir as provas e entregá-las às autoridades e que tudo seria resolvido, dentro da lei. Mas o professor Antônio era mais realista. Ele sabia que as pessoas envolvidas tinham poder demais. Gabriel escutava atentamente, começando a entender a dimensão do que o avô havia enfrentado. Consegui alguns documentos importantes, comprovantes de transações, e-mails comprometedores, registros de reuniões. Mas fui descoberto. Uma noite, voltando para a casa do trabalho, percebi que estava sendo seguido. Eram 2 homens em um carro preto. Não eram policiais. Eram algo muito pior. Pessoas contratadas para garantir que certas coisas permanecessem secretas. Marina levou a mão à boca. Meu Deus! Liguei para o professor Antônio, desesperado. Ele me disse, para não voltar para casa, que vocês estariam em perigo se eu aparecesse. Me disse que tinha um plano, mas que eu precisaria desaparecer por um tempo. Confiei nele. Era o homem mais sábio que conheci. Então, desapareci. Mudei de nome, de aparência. Vivi como fantasma todos esses anos. E agora? Por que voltou agora? Marina perguntou, sua voz oscilando entre raiva e alívio. Porque o professor Antônio deixou instruções com o advogado. Instruções que incluíam me avisar quando Gabriel fosse ao banco. Ele sabia que a abertura do cofre causaria reações e queria que eu estivesse aqui para proteger vocês. Recebi uma ligação do Dr. Valdir ontem à noite. Ele me disse que era hora de voltar, que o plano do professor estava finalmente se concretizando. Gabriel olhou para a caixa que segurava. Então meu avô planejou tudo isso? Sabia que meu pai estava vivo? Roberto sorriu tristemente. Seu avô era um enxadrista, Gabriel. Sempre pensava 5, 10 passos à frente. Ele não só sabia que eu estava vivo, como me ajudou financeiramente nesses anos, secretamente, para que eu pudesse sobreviver enquanto estava escondido. Cada movimento dele tinha um propósito. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Todos esses anos pensando que você nos abandonou. Eu não abandonei. Eu escolhi a única forma que vi de mantê-los seguros, e foi a decisão mais difícil da minha vida. Roberto estendeu a mão para tocar a de Marina, mas ela a retirou. Ele entendeu. Não esperava perdão imediato. O telefone de Roberto tocou. Ele verificou o número e seu rosto ficou sério. É o Dr. Valdir. Atendeu no viva voz. Alô? Roberto, vocês estão seguros? A voz do advogado soava preocupada. Estamos.
O que aconteceu? Acabei de receber uma ligação de um contato no tribunal. Alguém entrou com uma ação para questionar a tutela de Marina sobre Gabriel, alegando que ela não tem condições de administrar a herança. É uma manobra para ganhar tempo e possivelmente assumir o controle dos bens do menino. Marina se levantou, indignada. Como podem fazer isso? Sou a mãe dele. É uma tática comum quando há muito dinheiro envolvido. Dr. Valdir explicou. Mas não se preocupem. Já estou preparando a defesa. Além disso, há algo mais. Um jornalista me procurou. Fernando Almeida. Ele cobria as aulas do professor Antônio há anos e estava investigando o caso por conta própria. Diz que tem informações que podem ajudar. Gabriel se lembrou do que o avô dissera no vídeo sobre um jornalista de confiança. É ele. O avô mencionou um jornalista que tinha cópias do material. Exatamente, Dr. Valdir confirmou. Fernando quer se encontrar com vocês, mas precisam ser cuidadosos. O banco já deve estar ciente de que o cofre foi aberto, e as pessoas envolvidas no esquema também. Enquanto a conversa continuava em outra parte da cidade, numa sala de reuniões com vista para a Avenida Paulista, Verônica Almeida se encontrava com 3 homens de terno. Eram empresários bem-sucedidos, com nomes conhecidos nos círculos financeiros da cidade, e todos tinham muito a perder se o material deixado pelo professor Antônio se tornasse público. O mais velho do grupo, Eduardo Martins, batia os dedos nervosamente na mesa. Como permitiram que isso acontecesse? Pensava que o banco tinha tudo sob controle. Verônica manteve a compostura. Não havia como impedir legalmente. O menino tinha toda a documentação necessária e o advogado do professor preparou tudo perfeitamente. Mas há formas de mitigar o dano. Que formas? Outro empresário, Carlos Andrade, perguntou com impaciência. Primeiro, a ação de tutela que entramos vai forçá-los a gastar tempo e recursos com advogados. Isso nos dá tempo para agir. Segundo, tenho contatos na mídia que podem plantar dúvidas sobre a credibilidade do material. Vamos sugerir que o professor estava senil nos últimos anos, que as acusações são infundadas, que é tudo uma tentativa de chantagear pessoas bem-sucedidas. E se o material chegar à imprensa mesmo assim? O terceiro homem, Rogério Campos, questionou. Verônica sorriu, mas era um sorriso sem calor. Então vamos garantir que a história dele seja tão questionada que ninguém vai levá-la a sério. Uma mulher pobre, um filho, um pai que desapareceu e voltou misteriosamente. É fácil criar uma narrativa de que estão tentando se aproveitar da memória de um velho professor para ganhar dinheiro. Mas Eduardo não parecia convencido. Ainda acho arriscado demais se essas provas são realmente sólidas. Por isso, precisamos agir rápido, Verônica interrompeu. Quanto mais esperarmos, mais difícil será controlar a situação. No apartamento de Roberto, o grupo discutia os próximos passos. Gabriel havia aberto a caixa novamente e estava examinando os documentos com curiosidade. Mesmo sendo jovem, conseguia entender que aqueles papéis representavam algo importante. Mãe, aqui tem nomes, muitos nomes. Gabriel apontou para uma lista. Empresários, políticos, até alguns juízes. Marina pegou a lista e sentiu o peso da responsabilidade. Isso é maior do que imaginávamos. Roberto concordou. O professor Antônio estava documentando uma rede de corrupção que se estendia por várias camadas da sociedade. Não é apenas sobre lavar dinheiro, é sobre como o sistema foi manipulado para beneficiar alguns à custa de muitos. Lucas, o jovem estagiário do banco, naquele momento estava em seu pequeno quarto alugado, também examinando informações. Depois de ver Gabriel e sua mãe saírem do banco, ele havia feito cópias discretas de alguns arquivos digitais relacionados à conta do professor Antônio. Sabia que estava arriscando seu emprego e possivelmente mais do que isso, mas algo dentro dele, talvez o idealismo da juventude ou simplesmente um senso de justiça, não permitia que ficasse indiferente. Ele enviou um e-mail anônimo para o endereço do jornalista Fernando Almeida, um nome que havia encontrado em artigos antigos sobre o professor. No e-mail, anexou alguns dos documentos que copiara e escreveu. Há mais coisas acontecendo no Banco Continental do que o público sabe. O professor Antônio estava certo, e há pessoas tentando encobrir tudo de novo.
Fernando recebeu o e-mail enquanto estava em seu escritório caseiro, um cômodo improvisado em seu apartamento nos Jardins, repleto de livros, recortes de jornal e quadros com anotações conectadas por linhas vermelhas como um mapa de conspiração. Ele tinha 52 anos, cabelos completamente brancos e olhos que haviam visto muitas histórias importantes serem esquecidas pela imprensa mainstream. Quando leu o e-mail e abriu os anexos, seu coração acelerou. Finalmente! Finalmente tinha acesso ao material que suspeitava existir desde a partida do professor Antônio. Ele pegou o telefone e ligou para o Dr. Valdir. Doutor, preciso me encontrar com a família do professor. Hoje, se possível. Acabei de receber documentos que corroboram tudo o que ele dizia. O encontro foi marcado para essa noite em um restaurante discreto longe do centro da cidade. Marina estava nervosa, Roberto verificava constantemente se não estavam sendo seguidos, e Gabriel carregava a caixa como se fosse o bem mais precioso do mundo. E, de certa forma, era. Fernando os esperava em uma mesa nos fundos. Era um homem de aparência gentil, com óculos de leitura pendurados no pescoço e uma pasta surrada ao lado. Quando os viu chegar, levantou-se respeitosamente. Marina, Roberto, Gabriel. É uma honra conhecê-los. O professor Antônio era um grande amigo meu. Sinto muito por tudo que estão passando. Eles se sentaram e Fernando foi direto ao ponto. Sei que deve ser difícil confiar em alguém agora, especialmente em um jornalista. Mas quero que saibam que não estou aqui por uma matéria sensacionalista. Estou aqui porque acredito que seu avô estava certo, Gabriel, e porque acredito que a verdade precisa vir à tona. Gabriel olhou para o jornalista. O senhor conhecia meu avô? Conhecia, sim. Ele dava aulas que eu assistia como ouvinte na USP. Sempre achei fascinante como ele conseguia explicar conceitos econômicos complexos de forma simples. Mas o que realmente me impressionou foi a coragem dele. Quando começou a questionar práticas financeiras suspeitas, muitos colegas se afastaram. Mas ele não desistiu. E pagou caro por isso. Como? Gabriel perguntou, querendo entender mais sobre o homem que era seu avô. Fernando suspirou. Perdeu posições importantes na universidade. Teve artigos censurados, foi isolado academicamente. Mas o pior foi ver pessoas que ele considerava amigas virarem as costas por medo de se associarem a ele. No final, estava praticamente sozinho em sua luta. Marina limpou uma lágrima. Meu pai nunca me contou tudo isso. Sempre tentou me proteger. E continuou protegendo mesmo depois de partir. Fernando abriu a pasta. Recebi um e-mail hoje com documentos do banco que confirmam transações suspeitas. Mas preciso do material completo que o professor deixou para vocês. Com isso, posso fazer uma série de reportagens que vai sacudir não apenas o sistema financeiro de São Paulo, mas do país inteiro. Roberto se inclinou para a frente. E isso vai nos colocar em perigo ainda maior. Possivelmente. Fernando não mentiu. Por isso precisamos fazer isso da forma certa. Não podemos simplesmente publicar tudo de uma vez. Temos que ser estratégicos, criar uma narrativa que seja impossível de ignorar. E garantir proteção legal e física para vocês. Como? Marina perguntou. Primeiro, vamos tornar tudo público de uma vez. Uma vez que a informação estiver espalhada, não haverá como contê-la. Vamos enviar cópias para múltiplos veículos de imprensa, para autoridades, para organizações de direitos humanos. Segundo, vamos garantir que vocês tenham proteção. Conheço um promotor público que é incorruptível. Ele pode ajudar. Gabriel, que havia permanecido quieto, finalmente falou. Meu avô disse no vídeo que a escolha era minha, que eu poderia decidir o que fazer com as provas. Todos olharam para o garoto. Quero que a verdade seja revelada, não porque quero vingança ou porque quero ser famoso, mas porque meu avô passou os últimos anos da vida dele lutando por isso, e não seria justo deixar que tudo o que ele fez fosse em vão. Marina segurou a mão do filho, orgulhosa. Fernando sorriu. Seu avô escolheu bem seu herdeiro, Gabriel. Não apenas da fortuna, mas dos valores dele. Roberto colocou a mão sobre as de Marina e Gabriel. Então estamos decididos.
Vamos fazer isso, mas vamos fazer direito. Nos dias seguintes, uma movimentação intensa começou. Fernando trabalhou incansavelmente, analisando cada documento, verificando cada informação, construindo uma narrativa jornalística sólida e irrefutável. Lucas, o estagiário, continuou enviando informações anônimas, arriscando-se cada vez mais ao acessar sistemas que não deveria. Célia, a segurança do banco, também se tornou uma aliada secreta. Ela conseguiu copiar registros de entrada e saída do setor de cofres, provando que várias pessoas haviam tentado acessar indevidamente o cofre do professor Antônio nos anos anteriores. Era mais uma prova de que havia algo valioso que outros queriam ocultar. Marina voltou a trabalhar, mas agora com Roberto ao lado, reconstruindo lentamente a confiança que havia sido quebrada por anos de ausência. Eles conversavam longas horas sobre o passado, sobre as escolhas feitas, sobre os arrependimentos e as esperanças. Gabriel observava os pais se reaproximarem e, pela primeira vez em sua vida, sentia que tinha uma família completa. Mas a paz era frágil. Verônica e os empresários não estavam parados. Eles contrataram detetives particulares para seguir a família, tentaram subornar pessoas próximas e começaram uma campanha sutil na mídia, plantando dúvidas sobre a sanidade do professor Antônio em seus últimos anos. Uma noite, Roberto recebeu uma ligação anônima. Uma voz distorcida lhe fez uma oferta: 5 milhões de reais em troca de todos os documentos e o compromisso de nunca mais falar sobre o assunto. Era uma quantia que mudaria completamente suas vidas. Poderiam viver confortavelmente, dar a Gabriel a melhor educação, esquecer toda aquela luta. Roberto desligou sem responder, mas a tentação havia plantado uma semente de dúvida. Conversou sobre isso com Marina à noite, quando Gabriel já estava dormindo. 5 milhões, Marina. É mais do que poderíamos ganhar em 10 vidas trabalhando. Marina olhou para o marido com olhos cansados. E quanto vale a memória do meu pai? Quanto vale ensinar nosso filho que fazer o certo é mais importante do que o dinheiro? Se aceitarmos isso, Roberto, vamos nos vender, e nunca mais seremos capazes de olhar no espelho sem sentir vergonha. Roberto sabia que ela estava certa, mas o medo era real. Aquelas pessoas haviam demonstrado que eram capazes de qualquer coisa, e ele tinha uma família para proteger. No dia seguinte, Dr. Valdir recebeu uma notícia preocupante. A ação de tutela havia sido acelerada e uma audiência seria marcada para a semana seguinte. Era uma manobra para forçar uma decisão rápida, antes que eles pudessem se preparar adequadamente. Isso é obviamente orquestrado, o advogado explicou, mas também é uma oportunidade. Se conseguirmos apresentar o material na audiência, diante de um juiz, vai ficar registrado oficialmente. Eles não vão poder simplesmente fazer desaparecer. Fernando concordou. E eu vou publicar a primeira parte da reportagem no mesmo dia da audiência. Assim, mesmo que tentem interferir no processo judicial, a informação já estará pública. Gabriel, sentado em um canto da sala onde todos se reuniam, desenhava em um caderno. Era um desenho simples, de uma família reunida, de um homem mais velho sorrindo, de um prédio grande com pessoas saindo dele. Era a forma dele de processar tudo o que estava acontecendo. Marina se aproximou do filho. Como você está se sentindo, meu amor? Gabriel parou de desenhar e olhou para a mãe, com medo, mas também com esperança. Acho que é isso que o vovô queria, que a gente não desistisse, mesmo com medo. Ela abraçou o filho, sentindo o peso da responsabilidade de criá-lo em meio a toda aquela turbulência, mas também sentindo orgulho de ver que, apesar de tão jovem, Gabriel estava desenvolvendo uma força interior que muitos adultos nunca encontravam. A noite avançava, e todos sabiam que os dias seguintes seriam decisivos. As peças do tabuleiro de xadrez que o professor Antônio havia montado cuidadosamente estavam se movendo para suas posições finais. E o xeque-mate estava próximo, mas ainda havia muitas jogadas a serem feitas, e o desfecho não estava garantido. Do outro lado da cidade, Henrique Tavares estava em seu escritório tarde da noite, olhando para papéis espalhados pela mesa. Sua consciência pesava. Ele não era um homem mau por natureza.
Apenas alguém que havia feito escolhas questionáveis ao longo dos anos, escolhas motivadas por medo e ambição. Mas agora, vendo um menino de 11 anos lutar pela memória do avô, ele se via forçado a confrontar o que havia se tornado. Pegou o telefone e fez uma ligação que sabia que mudaria tudo. Doutor. Valdir? Sou Henrique Tavares, do Banco Continental. Preciso falar com você. Tenho informações que podem ajudar o caso do jovem Gabriel. A manhã da audiência amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo, como se até o clima soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Marina acordou antes do sol nascer, incapaz de dormir com a ansiedade que tomava conta de seu peito. Olhou para Gabriel, que dormia tranquilo no sofá-cama do apartamento de Roberto, e sentiu uma mistura de orgulho e medo. Seu filho estava prestes a enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar. Roberto já estava acordado, preparando café. A convivência dos últimos dias havia trazido à tona sentimentos que ambos pensavam ter enterrado há muito tempo. Não era mais o amor apaixonado de quando eram jovens, mas algo mais profundo, construído sobre feridas compartilhadas e a responsabilidade comum de proteger Gabriel. Você dormiu? Marina perguntou baixinho. Algumas horas. Roberto serviu o café. Estou nervoso. Não apenas pela audiência, mas pelo que pode acontecer depois. Marina entendeu. Uma vez que o material fosse apresentado publicamente, não haveria mais volta. Vamos estar seguros? Depois de tudo isso? Dr. Valdir garantiu que sim. Fernando também tomou medidas. Cópias do material. Estão em vários lugares seguros. Se algo acontecer conosco, tudo será divulgado automaticamente. Era um pensamento reconfortante e assustador ao mesmo tempo. A ideia de que precisavam de um plano de contingência caso fossem prejudicados mostrava a gravidade da situação. Gabriel acordou pouco depois, já vestindo a mesma roupa social que usara no banco. Marina havia lavado e passado com cuidado, tentando dar ao filho a melhor aparência possível para o tribunal. Ele comeu o café da manhã em silêncio, processando tudo o que estava prestes a acontecer. Filho, você tem certeza disso? Marina perguntou mais uma vez. Ainda podemos desistir. Podemos pegar o dinheiro que seu avô deixou e recomeçar em outro lugar, longe de tudo isso. Gabriel olhou para a mãe com aqueles olhos que lembravam tanto o avô. Mãe, se desistirmos agora, tudo que o vovô fez não vai significar nada, e todas as pessoas ruins vão continuar fazendo coisas ruins. Não podemos deixar isso acontecer. Roberto colocou a mão no ombro do filho. Estou muito orgulhoso de você, Gabriel. Mais do que você pode imaginar. O Fórum Criminal ficava no bairro da Barra Funda, um prédio imponente e cheio de histórias. Dr. Valdir os esperava nos degraus, acompanhado de Fernando, que carregava sua câmera e um gravador. O jornalista havia organizado para que outros colegas da imprensa estivessem presentes, garantindo que tudo fosse documentado. Dentro do fórum, a sala da audiência era típica: madeira escura, assentos desconfortáveis, uma atmosfera carregada de tensão institucional. Do outro lado, já estavam Verônica e um advogado contratado pelos empresários, um homem chamado Augusto Ferreira, conhecido por vencer casos impossíveis usando qualquer meio necessário. A juíza que presidiria a audiência era a doutora Helena Rodrigues, uma mulher de 60 anos, com reputação de ser rigorosa, mas justa. Ela entrou na sala com sua toga preta, e todos se levantaram em respeito. Ao sentar-se, ajeitou os óculos e olhou para todos os presentes com uma expressão que não revelava nada. Bom dia a todos. Estamos aqui para deliberar sobre a ação de questionamento de tutela referente ao menor Gabriel Silva Ferreira. Doutor Augusto, pode apresentar os argumentos da parte autora? Augusto se levantou com movimentos calculados. Meritíssima, nossa ação questiona a capacidade da senhora Marina Silva Ferreira de administrar adequadamente a herança substancial deixada para seu filho menor. A senhora vive em condições precárias, trabalha em múltiplos empregos e não tem formação ou experiência em gestão financeira. Uma herança de quase 3 milhões de reais requer supervisão profissional e, possivelmente, a nomeação de um tutor financeiro. Dr. Valdir se levantou. Meritíssima, com o devido respeito,
Esta ação é uma clara tentativa de manipular o sistema legal para fins escusos. A senhora Marina é mãe dedicada que criou seu filho em condições adversas, exatamente porque foi abandonada pelo sistema que agora tenta tirar dela os poucos direitos que tem. Além disso, há questões muito mais graves em jogo aqui, que precisam ser trazidas à luz desta corte. A juíza arqueou uma sobrancelha. Que questões seriam essas, doutor? Meritíssima, o professor Antônio Ferreira da Silva, avô do menor, passou os últimos anos de sua vida documentando um esquema de corrupção financeira que envolve várias figuras públicas e instituições respeitadas. Esse material foi deixado para seu neto, e acreditamos que a verdadeira motivação desta ação de tutela é impedir que essas informações se tornem públicas. Augusto interrompeu rapidamente. Isso é uma acusação absurda e sem fundamento. Estamos aqui para discutir o bem-estar de uma criança, não teorias conspiratórias de um idoso que, todos sabem, estava em declínio mental nos últimos anos de vida. Dr. Valdir manteve a calma. Se me permite, meritíssima, gostaria de apresentar evidências que comprovam não apenas a sanidade do professor Antônio, mas também a veracidade de suas afirmações. A juíza pensou por um momento. Muito bem. Podem apresentar. Dr. Valdir acenou para Fernando, que começou a distribuir cópias de documentos para a juíza, para o advogado da outra parte e para o promotor público que havia se juntado à audiência representando os interesses do Estado. Os papéis continham transações bancárias, contratos fraudulentos, e-mails comprometedores e uma linha do tempo detalhada do esquema. A juíza examinou os documentos em silêncio por vários minutos. Sua expressão mudou gradualmente de ceticismo para seriedade. Esses documentos são autênticos? Sim, meritíssima, Dr. Valdir confirmou. Temos os originais, todos com autenticação notarial. Além disso, temos um vídeo gravado pelo professor Antônio, explicando toda a situação. Gabriel se levantou, surpreendendo a todos. Com licença, meritíssima. Posso falar? A juíza olhou para o garoto com curiosidade. Você é Gabriel? Sim, senhora. Pode falar, jovem. Gabriel respirou fundo. Eu sei que sou só uma criança, mas meu avô deixou tudo isso para mim porque confiava que eu faria a coisa certa. Ele não estava louco. Ele estava tentando fazer o que era justo, e eu quero continuar o que ele começou, não pelo dinheiro, mas porque é o certo a fazer. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A juíza olhou para o menino com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Augusto tentou recuperar o controle. Meritíssima, é exatamente por isso que a tutela deve ser questionada. O menino está sendo influenciado e manipulado para... Silêncio, doutor. A juíza interrompeu com firmeza. Então voltou sua atenção para Gabriel. Jovem, você entende que o que está propondo pode ter consequências sérias para você e sua família? Entendo, sim. Mas meu avô me ensinou, mesmo sem estar aqui, que algumas coisas são mais importantes que nossa própria segurança. A verdade é uma dessas coisas. A juíza assentiu lentamente. Vou precisar de tempo para examinar todo esse material com cuidado, mas devo dizer que estou impressionada com a organização e aparente autenticidade dos documentos. Vou suspender esta audiência por 2 horas enquanto reviso tudo. Quando retornarmos, darei minha decisão. Durante o intervalo, Verônica estava visivelmente nervosa, fazendo várias ligações. Augusto tentava encontrar alguma brecha legal, mas sabia que estava perdendo. Do lado de fora da sala, Marina abraçava Gabriel com força. Você foi incrível lá dentro. Não tenho palavras para dizer como estou orgulhosa. Roberto se juntou ao abraço. Seu avô estaria tão orgulhoso de você agora, filho. Fernando aproveitou o intervalo para fazer ligações para sua redação. A primeira reportagem seria publicada naquele exato momento, simultaneamente, em vários veículos de comunicação. O timing era perfeito. Enquanto a justiça analisava as provas, o público também teria acesso a elas. Em menos de 1 hora, as redes sociais já estavam fervilhando. A história do menino que enfrentava o sistema financeiro para honrar o avô se espalhava rapidamente. Hashtags como Justiça para Gabriel
e verdade dos professor começaram a aparecer nos trending topics. A pressão pública estava se formando. Quando a audiência recomeçou, a juíza Helena tinha uma expressão grave. Depois de examinar cuidadosamente todo o material apresentado, cheguei a algumas conclusões. Primeiro, rejeito completamente a ação de questionamento de tutela. A senhora Marina demonstrou ser uma mãe dedicada e capaz, e não há evidências de que seja inadequada para administrar os bens do filho. Segundo, os documentos apresentados pelo Dr. Valdir são, à primeira vista, extremamente preocupantes e merecem investigação oficial. Ela se virou para o promotor público. Dr. Cláudio, espero que o Ministério Público tome as medidas cabíveis para investigar as alegações contidas nesses documentos. O promotor assentiu. Certamente meritíssima. Já iniciei os procedimentos preliminares. A juíza então olhou para Gabriel. Jovem Gabriel, você demonstrou hoje uma maturidade e coragem que muitos adultos não têm. Mas devo alertá-lo, o caminho que escolheu não será fácil. Haverá desafios, pressões, talvez até ameaças. Tem certeza de que quer continuar? Gabriel não hesitou. Tenho certeza. Muito bem. Então declaro encerrada esta audiência. A tutela permanece com a mãe. Os documentos serão oficialmente reconhecidos por esta corte e encaminhados às autoridades competentes, e determino que seja oferecida proteção adequada à família até que as investigações sejam concluídas. Quando saíram do fórum, eram recebidos por uma multidão de jornalistas e pessoas comuns que haviam acompanhado a história pelas redes sociais. Câmeras flashes disparavam, perguntas eram gritadas, mas Marina e Roberto protegiam Gabriel, abrindo caminho até o carro. Nos dias seguintes, a história ganhou proporções nacionais. O material deixado pelo professor Antônio se revelou ainda mais abrangente do que se imaginava. Não apenas documentava o esquema de lavagem de dinheiro, mas também revelava conexões com outros crimes financeiros, fraudes fiscais e corrupção em vários níveis. Henrique Tavares, que havia decidido cooperar, forneceu informações adicionais sobre as operações internas do banco. Sua decisão de mudar de lado custou-lhe o emprego e a reputação no mundo financeiro, mas ele disse à imprensa que finalmente conseguia dormir à noite. Lucas, o estagiário, também se revelou publicamente como a fonte que havia vazado documentos internos do banco. Foi demitido imediatamente, mas várias ofertas de emprego de organizações de transparência financeira surgiram. Sua coragem inspirou outros funcionários a denunciarem irregularidades em suas próprias instituições. Verônica e os 3 empresários foram indiciados. As investigações revelaram não apenas o esquema de lavagem de dinheiro, mas também tentativas de obstrução da justiça, suborno de autoridades e outros crimes. O julgamento seria longo e complexo, mas as evidências eram sólidas. Célia, a segurança do banco, foi promovida a coordenadora de segurança em uma empresa que valorizava a ética. Ela visitava Gabriel e Marina frequentemente, tornando-se como uma avó para o menino. Eduardo, Carlos e Rogério, os empresários envolvidos, viram seus impérios desmoronarem. Empresas foram investigadas, contas foram bloqueadas, reputações foram destruídas. Era o início de uma limpeza necessária, embora tardia no sistema financeiro. 3 meses depois da audiência, Gabriel estava em pé no terreno onde seria construído o Instituto Professor Antônio Ferreira, uma escola dedicada a ensinar educação financeira e ética para crianças e jovens de comunidades carentes. O projeto seria financiado com parte da herança, sob supervisão de um conselho composto por Marina, Roberto, Dr. Valdir e Fernando. O menino segurava no pescoço a pequena chave dourada do cofre, que havia se tornado um símbolo, não um símbolo de riqueza, mas de responsabilidade e coragem. Ao seu lado, Marina e Roberto observavam orgulhosos. Eles haviam decidido dar uma nova chance ao relacionamento, construindo lentamente sobre as cinzas do passado. Fernando publicara uma série de 12 reportagens investigativas que resultaram em um Prêmio Nacional de Jornalismo. Mas para ele, o verdadeiro prêmio era ver a justiça sendo feita
e a memória do professor Antônio sendo honrada. Dr. Valdir, agora com 83 anos, mantinha-se ativo supervisionando todos os aspectos legais da herança e do Instituto. Ele dizia que era seu último grande caso e queria garantir que fosse concluído perfeitamente. A construção do Instituto começaria em uma semana. Seria um prédio simples, mas funcional, com salas de aula equipadas, biblioteca, laboratório de informática e um auditório. No hall de entrada, haveria uma estátua do professor Antônio, não como uma figura imponente, mas como um professor sentado, com um livro nas mãos, sempre pronto para ensinar. Gabriel havia decidido que a maior parte da herança ficaria guardada até sua maioridade, como sugerira o avô. Ele receberia uma mesada modesta, suficiente para suas necessidades, mas não tanto que o afastasse da realidade. Marina voltara a estudar, fazendo um curso de administração à noite, determinada a se capacitar para ajudar o filho a gerenciar o patrimônio no futuro. Roberto conseguira um emprego como consultor de compliance em uma empresa de tecnologia. Sua experiência de anos observando fraudes por dentro tornara-o valioso para empresas que queriam genuinamente operar dentro da lei. Ele não ganhava tanto quanto no passado, mas dormia melhor à noite. O julgamento dos envolvidos no esquema estava marcado para o ano seguinte. A mídia continuava cobrindo o caso, e o termo Lei Professor Antônio começou a ser usado para se referir a uma proposta de legislação mais rígida contra crimes financeiros de colarinho branco. Em uma tarde de sábado, Gabriel estava em casa fazendo lição de casa quando encontrou, entre seus livros escolares, uma foto antiga do avô. Era uma foto simples tirada na universidade, mostrando o professor Antônio em frente a uma lousa cheia de equações econômicas. Mas o que chamava a atenção era o sorriso dele, genuíno e cheio de vida. Gabriel pegou a foto e a colocou na cabeceira da cama. "Obrigado, vovô. Por tudo", sussurrou para a imagem. Naquela noite, a família jantou junta pela primeira vez em muito tempo. Marina havia preparado um bolo simples, Roberto trouxera pizza e eles comeram conversando sobre coisas triviais e importantes ao mesmo tempo. Falaram sobre como estava a escola de Gabriel, sobre os planos para o instituto, sobre as mudanças que haviam acontecido em suas vidas. Marina olhou para Roberto e Gabriel e sentiu uma gratidão profunda. Não pela riqueza que agora tinham, mas por terem se reencontrado como família. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas estavam curando, e no processo de cura, eles estavam se tornando mais fortes. Gabriel foi dormir aquela noite com a chave dourada ao redor do pescoço e a foto do avô na cabeceira. Sonhou que estava em uma sala de aula e o professor Antônio estava ensinando, mas ao invés de economia, ele estava ensinando sobre coragem, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil, sobre deixar o mundo melhor do que encontramos. No sonho, o professor olhou para Gabriel e sorriu. "Você entendeu, meu neto. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre mostrar que uma pessoa pode fazer diferença, que a verdade pode vencer, que o bem pode triunfar." Quando Gabriel acordou no domingo de manhã, o sol entrava pela janela iluminando o quarto. Ele se levantou e foi até a janela, observando a cidade que se estendia diante dele. Era a mesma São Paulo de sempre, caótica e vibrante, cheia de desigualdades e injustiças, mas também cheia de possibilidades. Roberto entrou no quarto. "Bom dia, campeão. Dormiu bem?" "Dormi sim. Sonhei com o vovô." "Mesmo? E o que ele disse?" Gabriel sorriu. "Disse que estou no caminho certo." Roberto abraçou o filho. Seu avô era um homem muito sábio. E tinha razão. Meses se transformaram em anos. O Instituto Professor Antônio abriu suas portas e rapidamente se tornou referência em educação financeira para jovens. Centenas de crianças passaram por suas salas de aula, aprendendo não apenas sobre dinheiro, mas sobre ética, responsabilidade e cidadania. Gabriel cresceu mantendo sempre a humildade que a mãe lhe ensinou e a coragem que o avô inspirou. Aos 18 anos, quando finalmente teve acesso total à herança, sua primeira ação foi expandir o instituto,
criando uma rede de escolas em várias cidades do Brasil. O julgamento dos envolvidos no esquema resultou em condenações que variaram de 8 a 15 anos de prisão. Verônica perdeu sua licença para advogar. Os 3 empresários perderam a maior parte de seus bens, que foram confiscados pelo Estado. O Banco Continental passou por uma reestruturação completa, com novos dirigentes e políticas rigorosas de compliance. Fernando continuou seu trabalho jornalístico, mas sempre manteve contato próximo com a família. Ele escreveu um livro sobre o caso intitulado A Herança do Professor, que se tornou best-seller e foi adaptado para uma série de documentários. Marina se formou em administração e passou a gerenciar as operações do Instituto. Descobriu que tinha talento para gestão e uma paixão por educação que nunca soubera existir. Roberto continuou seu trabalho em compliance, mas também dedicava tempo como voluntário no Instituto, ensinando jovens sobre os perigos da corrupção financeira. Lucas, o ex-estagiário, tornou-se um advogado especializado em denúncias de irregularidades corporativas, conhecido como protetor de whistleblowers. Sua história de coragem inspirou muitos outros a denunciarem práticas antiéticas. Célia se aposentou aos 70 anos, mas continuava visitando o Instituto semanalmente, onde contava histórias sobre o professor Antônio para as crianças. Suas narrativas mantinham viva a memória do homem que iniciara tudo. Em uma cerimônia especial, 10 anos após a abertura do cofre, Gabriel, agora um jovem de 21 anos, colocou uma segunda carta no cofre especial que havia sido preservado como relíquia no Instituto. Na carta, ele escrevia sobre como o legado do avô havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Querido vovô, escreveu Gabriel. 10 anos se passaram desde aquele dia no banco. 10 anos em que aprendi que sua verdadeira herança não estava na conta bancária ou nos documentos do cofre. Estava nos valores que você viveu e defendeu. Hoje, o instituto que leva seu nome já formou mais de 5.000 jovens. Cada um deles aprendeu que fazer o certo é mais importante que fazer o fácil, que a honestidade vale mais que qualquer fortuna, que uma pessoa pode sim fazer diferença. Ele pausou, limpando uma lágrima. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por me ensinar que riqueza verdadeira não é o que temos, mas o que fazemos com o que temos. Seu legado continua vivo, não em bronze ou pedra, mas em cada vida que tocamos, em cada verdade que defendemos, em cada vez que escolhemos o caminho difícil porque é o certo. Marina e Roberto, agora com cabelos grisalhos, mas sorrisos genuínos, observavam o filho escrever. Eles haviam superado os fantasmas do passado e construído uma vida que, embora não fosse perfeita, era preenchida com amor, propósito e dignidade. Fernando, agora com 62 anos, fotografava o momento para um novo artigo. A história de Gabriel continuava inspirando pessoas, lembrando a todos que a coragem não é ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras longas sobre o Instituto, Gabriel olhou para a estátua do avô no hall de entrada. A luz dourada da tarde iluminava a figura de bronze, fazendo parecer que o professor Antônio estava vivo, pronto para ensinar mais uma lição. E talvez estivesse. Porque legados verdadeiros não morrem com as pessoas. Eles vivem em cada ação inspirada, em cada escolha corajosa, em cada momento em que alguém decide fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Gabriel colocou a mão sobre o coração, sentindo a pequena chave dourada que ainda usava depois de todos aqueles anos. Não era mais apenas um símbolo do cofre que abrira ou da herança que recebera. Era um lembrete constante de que cada um de nós carrega chaves que podem abrir portas para um futuro melhor. Basta ter coragem de usá-las. Naquela noite, voltando para casa com os pais, Gabriel olhou para o céu estrelado e sorriu. Sentiu que em algum lugar, de alguma forma, o avô Antônio estava sorrindo de volta. Orgulhoso não do dinheiro que deixara, mas do homem que seu neto estava se tornando. E enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas da cidade, os 3 sabiam que haviam aprendido a lição mais importante de todas,
que o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que fazemos pelos outros. Que riqueza sem propósito é vazia, mas propósito transforma qualquer vida em uma fortuna. O legado do professor Antônio Ferreira da Silva não era medido em reais ou centavos, mas em vidas transformadas, verdades reveladas e na coragem de uma criança que se recusou a deixar que o bem fosse derrotado pelo mal. E esse legado, como todos os verdadeiros legados, era eterno. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel, Marina e o professor Antônio tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de coragem, verdade e transformação, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a coragem de Gabriel ao enfrentar o banco? A força de Marina ao proteger seu filho? Ou talvez a sabedoria do professor Antônio ao planejar tudo com tanto cuidado? Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Histórias que nos fazem refletir sobre nossos próprios valores e escolhas. Te esperamos ansiosamente no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções. Até lá, lembre-se, a maior riqueza que podemos deixar não está em contas bancárias, mas nos corações que tocamos e nas vidas que transformamos.